Olá, alunos do quinto ano. Saudações também aos familiares e todos os profissionais da educação que estão acompanhando as aulas do Centro de Mídias. Eu sou a professora Alessandra do Carmo. Sou professora há 27 anos na rede estadual, na cidade de São Carlos, interior do estado. É muito bom estar aqui com vocês. Eu pretendo realmente auxiliá-los no que for possível para que vocês aprendam um pouquinho mais. O que eu trouxe para vocês hoje é a aula de matemática. Matemática que é imprescindível no nosso dia a dia. Vamos começar? Mas olha, não se esqueça, tenha sempre com você caderno, lápis, borracha. Acompanhe e tente fazer os cálculos que eu vou propor ao longo do tempo. O assunto é porcentagem. A principal habilidade que eu pretendo trabalhar com vocês hoje é a seguinte: identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Ouvindo essas palavras, talvez pareça um pouco complicado, mas você tem aqui algumas que dão uma dica do que se trata. Exemplo, frações, resultado de uma divisão, parte de um todo. Com certeza você já ouviu falar a respeito. Vamos começar? Aqui eu tenho uma representação de como muitos alunos se sentem quando o assunto é matemática. Você também se sente assim? Confuso? Sem saber direito o que fazer? Na verdade, a matemática é um desafio constante que você, esperto como é, sempre está disposto a resolver. A matemática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, está presente em tudo que você estiver olhando aí. Na sua casa, ao redor de você, tudo é matemática. Números, medidas, formas, identidade de cada um através de várias situações. Você sempre está lidando com a matemática quando quer comprar algo, por exemplo. Você faz em sua cabeça cálculos, mesmo que não perceba. A matemática para o quinto ano é um marco da aprendizagem. Ela sinaliza o final de um ciclo. Aqui, você precisa estar ciente de todas e todos os conteúdos que você ainda não se sente seguro. Então, é tempo de você correr atrás do prejuízo e buscar informações, treinar todas aquelas habilidades que você ainda não conseguiu atingir. Tá ok? Eu fiz uma pergunta e faço agora para vocês. O que é porcentagem? Mas não vale recorrer ao Google, muito menos aos seus pais aí perto. Responda o que vem à sua cabeça. O que é porcentagem? Olha, eu recebi de um aluno a seguinte resposta. Vamos ler. Eu já ouvi falar de porcentagem, só que eu não sei se é mais, menos, se é multiplicação, não sei como é que é. Você também fica assim com essa dúvida quando se vê diante de um problema? Não sabe nem como começar? Fica pensando que conta vai fazer? E com relação à porcentagem, você tem ideia de quais operações precisa fazer? Aqui temos outra resposta. Quando penso em porcentagem, penso na bateria do meu celular. Quando o meu celular está descarregando, eu vejo lá o símbolo do porcento. Então, acho que porcentagem é o símbolo do porcento. O celular mostra a quantidade de bateria que você tem disponível. Quanto maior a quantidade, a porcentagem, mais bateria você tem disponível.
e quando ela está descarregando, a porcentagem também vai diminuindo. Mas será que a porcentagem é o símbolo? E que símbolo é esse? Aqui nós temos o desenho da porcentagem, mostrando uma bolinha preta, uma barra e outra bolinha preta. Lembra muito a fração. Porcentagem, como tudo começou. Dizem os historiadores que há muito tempo, na Roma, o imperador exigiu que os comerciantes pagassem a ele uma porcentagem de seus lucros. Esse cálculo começou a ser feito, logicamente, sem calculadoras e sem o símbolo, mas foi daí que tudo começou. Aqui nós temos a evolução do símbolo de porcentagem. Ele não foi sempre assim. No século XV, veja, letra P, cento. Século XVII, a letra P um pouquinho mais compridinha, um tracinho e uma bolinha. No século XVIII, lembra muito a forma como nós fazemos a fração. A bolinha, o tracinho, outra bolinha. E do século XIX até os dias atuais, o símbolo como vocês estão acostumados. Quando uma aluna diz que porcentagem é uma parte de alguma coisa inteira, ela realmente está certa. Vocês também sabem disso? Que coisa inteira pode ser? Qualquer objeto, qualquer coisa, qualquer quantidade. Aqui o exemplo dado foi uma laranja. Ela inteira representa 100%. Uma vez que ela é dividida ao meio, representa a porcentagem 50%, porque 50 é a metade de 100. Quando um aluno diz que porcentagem é um número por cento, ele se refere a alguns exemplos, como 2%, 10%, 50%, 100%. Quando eu disse que a porcentagem e a fração têm tudo a ver, realmente tem. A única diferença é que a porcentagem é uma fração cujo denominador sempre é 100. Então, como aqui, 2% ou 2 centésimos, 10%, 10 centésimos, 50%, 50 centésimos, 100%, 100 centésimos. Sempre é uma divisão por 100. Quando diz que é um negócio que vai tipo um número em cima e um número embaixo, é um modo popular de dizer que é uma fração. Repetindo que, no caso da porcentagem, o denominador sempre é 100. Aqui a ilustração nos traz algumas porcentagens mais comuns para o nosso dia a dia. Se vocês assimilarem bem essas, vai ser fácil compreender as outras. Primeiramente, o todo, 100%. Então, aqui nada foi utilizado, gasto, vendido. Uma vez que é dividido em 4, retirado uma parte, 75%. Quando fica a metade, 50%. Uma partezinha de 4 que havia, 25%. De outro modo, foi aqui explicado com barrinhas. E aqui eu vou fazer a leitura do final para o começo. Uma partezinha, 25%. Metade, 50%. 3 de 4, 75%. E o todo, 100%. Aqui termina com a seguinte afirmação: porcentagem é a divisão de um inteiro. Neste caso aqui foi. Aqui eu tenho para vocês uma tabela com algumas considerações importantes para que você entenda. São regularidades, equivalências, por assim dizer. Aqui nós temos a coluna da porcentagem.
no meio a escrita fracionária e do lado direito escrita decimal. Muitas vezes vai aparecer para você, numa atividade ou numa avaliação, o mesmo número, só que de diferentes maneiras. Ele pode aparecer na forma de porcentagem, como 67%. Pode também aparecer como uma fração, 67 centésimos. E pode aparecer também na escrita decimal, que é o que vocês chamam de número com vírgula, 0,67. São equivalentes. Qualquer uma delas refere-se ao mesmo número. Aqui temos um outro exemplo. 42%, na escrita fracionária 42/100, 42 centésimos, e na escrita decimal 0,42. Quer dizer que 42 dividido por 100 é 0,42. 16%, na escrita fracionária 16 centésimos, e na escrita decimal 0,16. O último exemplo aqui, 2%. Na escrita fracionária, 2 centésimos. E na escrita decimal, 0,02. Observe que na escrita decimal, depois da vírgula, tem 2 números. Aqui, você vê o exemplo do todo. Um desenho que mostra a totalidade. 100% em fração significa um inteiro. 75% desenhando e representando a fração são 3/4. 50% representando e desenhando a fração 1/2. 25% desenhando e representando a fração 1/4. São regularidades importantes de você memorizar. Agora, a minha pergunta é para você. Por que precisamos aprender porcentagem? Você acha que isso é importante ou não? Será que conseguimos passar a escolaridade sem aprender esse assunto? Veja aqui uma ilustração. Um comércio, lojas anunciando promoção. É comum, nós ficamos enlouquecidos quando tem uma promoção de 50%, metade do preço, ou 20%. Quem não gostaria, não é? De comprar assim. Esses descontos são oferecidos para que os clientes possam comprar mais barato. Aqui nós temos um outro exemplo, também de comércio, com um detalhe a ser observado. Aqui é anunciado vendas 10% a prazo e 20% à vista. Por que será essa diferença? O que significa a prazo? Significa que o comprador não vai pagar ao dono da loja a totalidade, da compra na hora. Então, o vendedor vai precisar esperar. E, precisando esperar, ele não vai dar um desconto tão grande. Já à vista, ele pode oferecer um desconto maior. Todas essas coisas são rotina, no comércio. Aqui eu trouxe para vocês uma notícia. A porcentagem é frequente nas notícias de jornal, revista, internet, frequente nas pesquisas. Pesquisas de todas as áreas, de todos os níveis. Você, inclusive, pode fazer uma pequena pesquisa na sua casa ou mesmo na sala de aula, sobre qualquer tema. Aqui, observe. O título é 86% das crianças e adolescentes brasileiros estão conectados à internet. Por Rui Maciel, em 18 de setembro de 2019. Diz o seguinte: cerca de 24,3 milhões de crianças e adolescentes
com idade entre 9 e 17 anos são usuários de internet no Brasil, o que corresponde a cerca de 86% do total de pessoas dessa faixa etária no país. A informação consta na pesquisa TIC-Kids Online Brasil 2018, divulgada hoje, 17, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, por meio do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Núcleo de Informação e Coordenação do .br. O que você, aluno, precisa observar numa notícia como essa? Primeiramente, do que trata a notícia? Uso da internet. Quantas pessoas foram pesquisadas? 24,3 milhões. Que pessoas são essas? Crianças e adolescentes, com faixa etária entre 9 e 17 anos. E se a pergunta a eles foi feita sobre o uso da internet, 86% respondeu que utiliza, respondeu afirmativamente. Ou seja, o uso da internet entre eles é de 86%. O que você conclui disso? É uma grande quantidade? Ou não? Passa da metade ou não? Quando você compreende que é uma grande quantidade, passa muito da metade, você compreende que quase que a maioria que foram entrevistados utilizam a internet. Chegou a hora de você testar os seus conhecimentos. Vamos fazer alguns cálculos? Pegue aí seu lápis, borracha e vamos começar. Aqui, vocês vão responder alguns testes, tá ok? Algumas situações, problemas que eu destaquei para trazer a vocês. Você pode começar fazendo o seguinte cálculo. 30, que é o valor que a Andréa tinha, vezes 50%. A primeira coisa é a multiplicação. 30 vezes 50, que vai dar, fez a conta aí? 1.500. 1.500 agora você divide por 100. Fazendo dessa forma tradicional na chavinha, vai dar 15. Aqui mostra quando você faz a conta, a arma certinho, tá? Portanto, a Andréa ainda possui R$15. Eu sei que muitos alunos fizeram direto, mas em se tratando de avaliação, você pode ter já uma noção de cara, mesmo assim, faz a conta, tá bom? Próxima atividade, a avaliação da aprendizagem em processo 2019. A pergunta é, a fração 125% pode ser representada pelo número decimal A, 12,5, B, 12,50, C, 1,025 ou D, 1,25. Aqui, como diz no próprio enunciado, 125 foi dividido por 100. Você vai fazer essa divisão para descobrir qual é o número decimal que resulta desta divisão. Vamos lá? 125 dividido por 100, vocês com certeza já treinaram a divisão por 10, 100 e 1.000, que basta fazer um deslocamento de vírgula. No caso da divisão, o deslocamento é para a esquerda. Observe aqui como é que vai ficar. 125, subentende-se que a vírgula está ali, depois do 5. Ela não aparece, porque trata-se de um número inteiro. Então, o deslocamento vai acontecer agora. Olha, uma casa para a esquerda, que é a representação daquele zero, mais uma do outro zero, 1,25. Aqui, uma outra atividade, só que de 2018. A fração que corresponde ao número 0,25 é igual a... Temos uma ilustração ali de uma maçã repartida em 4, onde cada parte representa 25%, que é
o que nós estamos ali pedindo, 0,25. Opções A, 2/5 ou 2/5, B, 25 décimos, C, 2 décimos ou D, 25 centésimos. Como você pode calcular? Está fazendo aí? 0,25, que é o número descrito lá. Você faz vezes 100. Você vai fazer o caminho inverso. Agora, o deslocamento de vírgula vai ser para o lado direito, porque você vai multiplicar, ok? Da mesma forma, olha, estava assim, 0,25. Você vai deslocar 2 casas para a direita, olha. Uma vez, 2 vezes. Dessa forma, não é necessário ter a vírgula e nem o zero. Então, eliminamos. 25% é igual a 0,25. Ok? Resposta certa é a letra D. Aqui, de 2015, uma escola recebeu 150 caixas de lápis de cor. Os alunos que estudam no período da manhã ficaram com 50% das caixas de lápis de cor recebidos. Quantas caixas de lápis representa essa porcentagem? O que você acha? Letra A, 60, B, 65, C, 70 ou D, 75? De que forma você resolve isso? De cabeça, fazendo um cálculo? Lembrando que não existe um único caminho, eu estou aqui colocando alguns. Você vai fazer aquele que te deixa mais seguro, ok? Pode ser inclusive assim, 150 vezes 1/2, ou seja, 150 vezes 1, 150. 150 dividido por 2, 75. Resposta certa é a letra D. Portanto, essa porcentagem representa 75 caixas, porque é a metade de 150. Este problema de 2018 é bem interessante. Um pouquinho mais difícil, talvez, porque exige que você leia com atenção. Vamos lá? Uma loja de eletrônicos anunciou que os produtos estariam com 50% de desconto. Os produtos são computador, videogame, celular e aparelho de som. Na coluna do meio você tem o preço original, que são R$ 890, R$ 1.200, R$ 850 e R$ 652. Por último, é o preço com desconto. Ocorre que Juliana fez as contas e verificou que um dos produtos não estava com 50% de desconto, conforme o anunciado. Qual é esse produto? A, computador, B, videogame, C, celular ou letra D, aparelho de som? Você consegue fazer a resolução só de olhar? Não, não é legal fazer assim. Sempre bom que você faça o cálculo, que você tire a prova. Vamos começar 1 a 1, ok? Começando pelo computador. O preço dele original, R$ 890. Se aqui precisa ser aplicado o desconto de 50%, pode fazer direto a divisão por 2, ou seja, o cálculo da metade, que nesse caso deu 445, e lá o preço anunciado é esse, então está certo. No segundo caso, o videogame, preço original R$ 1.200, calculando a metade, que é 50%, R$ 600. O preço na tabela está correto. No caso do celular, R$ 850 o preço original. Calculando a metade, que é a divisão por 2, 425. Porém,
Aqui na tabela o preço anunciado foi 420. Não está certo. Nós paramos por aí? Não, vamos até o final. O aparelho de som, R$ 652, calculando a metade, 326, correto. Se você não observar aqui esta palavrinha, não, o produto que não estava com desconto, talvez passe despercebido e você acabe marcando uma resposta que não é a correta, ok? Nesse caso, então, é o celular. Esse treino que eu vou apresentar aqui, finalizando, é o cálculo de porcentagem de um número, de várias maneiras, que são maneiras equivalentes. Como eu disse, eu apresento algumas maneiras para que você possa escolher o que você considera mais fácil ou aquilo que você compreende melhor. No caso do número 864, quando eu calculo 10% dele, eu vou fazer assim. Posso pegar o 864, fazer primeiro a multiplicação por 10 e a divisão por 100. Ou fazer a multiplicação por 1, que é 864, e dividir por 10. Também posso fazer direto a multiplicação por 0,1. O que ocorre aqui é que 10%, 0,1, 1/10 e 10 centésimos são equivalentes e vão dar o mesmo resultado, que é 86,4. Ocorre da mesma forma quando eu vou calcular 25% de 864. 864 você multiplica por 25. O resultado você divide por 100. Você também pode multiplicar por 1 e dividir por 4, porque 25% também é 1/4. Outra estratégia, fazer a multiplicação por 0,25. Aqui você tem 3 maneiras, multiplicando por 0,25, 1/4 ou 25 centésimos. 25%, 0,25, 1/4 e 25 centésimos são equivalentes e o resultado será sempre 216 nesse caso. Para calcular 50% é mais fácil ainda. Você já lembra que é a metade. Fazendo o cálculo, você primeiro multiplica 864 vezes 50. O resultado divide por 100. Ou ainda, multiplica por 1 e divide por 2. Fazendo a multiplicação por 0,5 também dá certo. Ou seja, 50%, 0,5, 1/2, 50 centésimos são equivalentes. Muito bem. A resposta aqui, sendo a metade, 432. Pessoal, eu cheguei ao final da minha aula. Aqui eu deixo para vocês uma imagem 100%, que é tudo o que eu desejo a vocês. 100% de dedicação, 100% de coragem no enfrentamento dos problemas, matemáticos ou não. 100% de bateria carregada, bateria de vida. Que vocês sejam sempre alunos 100% do 5º ano e para toda a vida. Muito obrigada e quem sabe até breve.